Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Gálatas. Aleluia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no nome de Jesus. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Os irmãos podem se sentar no nome de Jesus. Irmãos, que alegria estar aqui, nesta congregação, nesta igreja. Prazer muito grande poder rever novamente o pastor Edson, nossa irmã Sandra, vi também o José por aí, estão aí fazendo a obra de Deus. É sempre um prazer ver todos vocês, indistintamente, todos, né? Aqui os companheiros, os pastores. Hoje eu estou acompanhado também da minha esposa Cidinha, a Gabi também está aí, o Edmilson, o evangelista Antônio Mariano, que é o quarto dirigente da congregação ali em Goianá, e também a Vanessa, né? A Duda, enfim. Alegria estar aqui com os irmãos nesta manhã. Muito bom estar aqui também, nesse trabalho do Espírito Santo, né? E aqui dirigido pelo meu querido amigo, pastor Renato, aquele barbudinho ali, da barbinha já grisalha, né? Esposo da Ruth. Uma benção. Prazer muito grande estar aqui com os irmãos, poder rever todos, rever o Gessé. Gessé chegou, cheguei cedo aqui procurando ele, perguntei para o Josias, só tá para chegar ainda, né? Mas graças a Deus já chegou, né? Eu depois quero ver com o pastor Edson, já pegar a carta do Gessé e já o Gessé congrega com a gente lá em Goianá. Amém, irmãos? Ninguém falou amém, né? Nem o pastor Edson, inclusive, né? Muito bem, muito bom. Meus amados, falei com o pastor Renato e passou para mim muito tarde. Hoje a consagração vai terminar por volta de meio-dia, amém? Novamente ninguém falou amém, né? Meus amados, o texto que nós temos para esta manhã é um texto muito forte. A palavra de Deus, como palavra de Deus, é uma palavra muito séria. Deus é um Deus extremamente sério naquilo que faz e naquilo que fala. Salvação, redenção, céu, inferno são assuntos sérios que Deus trata nas Escrituras Sagradas e que nós, como povo de Deus, que fomos alcançados pelo favor de Deus, precisamos também ou continuar levando a sério. A palavra santidade, vida com Deus, negar a si mesmo, tomar a cruz, renunciar ao mundo, viver em novidade de vida, são assuntos que estão desde o Gênesis até o Apocalipse. Isso é pertinente, isso é para a igreja de Cristo. O mundo está vivendo uma transformação, a sociedade a cada dia está vivendo uma transformação, obviamente, como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo se movimenta, o mundo corre exatamente para a degradação total do gênero humano. O mundanismo está agraçando as mais variadas camadas da sociedade, e nós, como igreja de Cristo, precisamos estar atentos aos sinais e aquilo que muitas das vezes já tem chegado ao arraial dos santos. Essa carta que Paulo escreve aos crentes da Galácia, quem já leu essa carta, eu acredito que você já leu, e se você ainda não leu, você pode lê-la. É uma carta muito pequena, é uma carta onde Paulo vai pregar de maneira mais indignada. Paulo aqui, os irmãos sabem muito bem que Paulo foi um grande teólogo do seu tempo, Paulo foi um grande missionário do seu tempo, Paulo foi um doutor nas Escrituras Sagradas,
Paulo estudou aos pés de Gamaliel e Paulo foi dos da sua turma, o número 1, o nota 10. Era um homem extremamente zeloso pela lei, a lei, o que diz a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Paulo era um homem temente a Deus e muito aplicado ao conhecimento, ao entendimento das Escrituras. Porém, meus amados irmãos, Paulo vai escrever também esta carta porque Paulo tem um zelo pastoral. Paulo era um pastor zeloso, dedicado. Paulo, por certo, fundou esta igreja foi alcançada pelo selo pastoral deste servo de Deus. Porém, esta igreja, como acontece hoje no Brasil e no mundo, a igreja sofre ataques das mais variadas frentes, no sentido de manchar as vestes espirituais da igreja e no sentido de desvirtuar a mentalidade, a visão, o propósito, o caminho e de mudar a rota da igreja, porque a igreja anda num caminho reto, o caminho é Cristo e o nosso fim é o céu de glória. Esta igreja sofre ataques das mais variadas frentes. Paulo passou pela Galácia, pregou o evangelho, ensinou ali os irmãos, porém, Paulo vai sofrer aqui, ou vai perceber que judaizantes, aqueles que eram inimigos do evangelho de Cristo, começaram a infiltrar nos cultos, na igreja. Os irmãos sabem muito bem que naquela época não havia templo, os cultos eram feitos na casa dos irmãos, e os judaizantes, aqueles que eram da religião judaica e que eram inimigos da cruz, começaram a infiltrar nas reuniões e começaram a deturpar o evangelho pregado por Paulo. Eles começaram a dizer que para ser salvo de fato, poderia sim ser através de Jesus, mas também através da observação do rito mosaico, da religião mosaica, trazendo assim uma espécie de muleta para o evangelho. E nós sabemos que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho que era suficiente. Cristo era suficiente para salvar o homem e nada mais. E um dos grandes ataques também que Paulo sofreu, em especial aqui na Galácia, nesta igreja, era que Paulo era constantemente atacado no seu apostolado. Paulo era constantemente criticado por estes judaizantes, inimigos da cruz de Cristo, inimigos do evangelho, dizendo que ele não era um apóstolo legítimo, porque ele não fez parte do colégio apostólico, ele não andou com Jesus, ele não fez parte do início do ministério de Cristo. Paulo então vai se defender. Paulo não somente vai defender o seu apostolado, mas também Paulo, como um pastor apaixonado, como qualquer pastor que tem compromisso com Deus, com a sua palavra e é apaixonado pelo rebanho, vai defender agora a igreja. Paulo agora vai tratar de assuntos teológicos profundos nesta carta. E o que eu percebo, meus amados irmãos, que há na Bíblia Sagrada orientações das mais diversas. Nós ficássemos aqui até o meio-dia, até 1h, até a noite, vários pastores aqui, pregadores, poderiam citar vários e vários textos que falariam sobre a importância de cada um de nós, como igreja, vivermos como igreja. Vários textos na Bíblia que nos exorta, que nos confronta a viver uma vida de santidade à luz das Escrituras Sagradas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 4, é o próximo livro, depois de Gálatas. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Abra sua Bíblia rapidamente. É também uma epístola escrita por Paulo. Diz assim o versículo 17: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. E se o tendes ouvido e nele fostes ensinados,
como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido. Escute, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Este texto, meus amados irmãos, mostra para cada um de nós a exortação de Paulo pelo Espírito Santo de vivermos uma vida de acordo com os moldes das Sagradas Escrituras. A igreja está vivendo hoje uma influência externa, e isso é muito preocupante. Hoje nós vivemos no mundo digital. Hoje nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens e até nós mesmos estamos constantemente sendo bombardeados e escutando muitos pregadores de muitas vertentes, de muitas ideologias, escutando até pessoas que não têm compromisso com Deus, não são crentes, não têm o Espírito Santo, não fazem parte da igreja de Deus e pregam a palavra de Deus. Esse tipo de influência está trazendo um transtorno em muitas igrejas por aí, tem trazido confusão na mente de muitos crentes, e muitos têm apostatado da fé, muitos têm esfriado na fé. Por quê? Porque não estamos indo, em muitas situações, às Escrituras Sagradas para saber de fato o que ela exige de cada um de nós. Nós sabemos que a salvação é um ato soberano de Deus. Deus decidiu salvar a cada um de nós. Todos nós que estamos aqui, Deus decidiu escolher a cada um de nós. A salvação do início ao fim é um ato da graça de Deus, é um ato soberano de Deus. Se nós estamos aqui e fomos incluídos no reino de Deus, fomos alcançados pelo Senhor através da pregação do Evangelho, se nós temos na nossa vida o Espírito Santo habitando em nós, nós precisamos viver em novidade de vida, em santidade, na presença de Deus. Eu quero compartilhar com você um outro texto. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, por gentileza, em nome de Jesus. A partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Esta exortação, que para nós é extraordinária. Hoje nós estamos vivendo, eu não sei se os irmãos já ouviram falar desse termo, chamado hipergraça. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. Isso tem sido uma das grandes tragédias no meio da igreja hoje, no Brasil e no mundo todo. As pessoas estão, para justificar a sua vida de pecado, para justificar a sua conduta errada, para justificar o mundanismo que existe na sua vida, essas pessoas se apegam ao que eles estão chamando de hipergraça. Homossexuais estão se apegando na hipergraça. Pessoas que vivem uma vida completamente contrária às Escrituras se apegam à hipergraça, porque acreditam que o amor de Deus é suficiente,
que uma vez salvo, o amor de Deus, a graça de Deus, ela é tão extraordinária que essa pessoa pode viver uma vida de pecado, porque essa graça, esse sangue, essa redenção vai constantemente perdoá-lo, justificá-lo e colocá-lo de maneira justificável diante da presença de Deus. Isso é um erro. Nós sabemos que a salvação, eu repito, é um ato soberano da graça de Deus, ponto final. Porém, meus amados irmãos, a Bíblia está repleta, e isso que eu vou dizer aqui não gera para nós mérito, gera para nós responsabilidade. Uma vez que a nossa mente for iluminada pela palavra de Deus, uma vez que o Evangelho de Cristo for introjetado na nossa vida e nós fomos alcançados pela salvação do Senhor, a própria palavra de Deus, o próprio Espírito do Senhor nos dá condições de viver uma vida de santidade. A palavra de Deus nos capacita e é nós que temos que fazer, nós temos que orar, nós temos que vigiar, é nós que temos que negar a nós mesmos, é nós que temos que dobrar os joelhos e orar ao Senhor, somos nós que temos que jejuar, somos nós que temos que dizer não para o pecado. A graça de Deus não isenta-nos da responsabilidade que cada um de nós temos, e quando nós fazemos isso não gera mérito, isso é a responsabilidade, isso é a lei da semeadura. Portanto, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu quero ir com você também para um outro texto, na primeira carta de João. Deus está neste lugar. 1 de João, capítulo 2, versículo 3 em diante, as escrituras diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Já apertou para nós aqui. Não sou crente. Não, eu sou obreiro. Não, eu sou líder do departamento X. Não, eu tenho intimidade com Deus, eu conheço a Deus. Maravilha. João vai dizer: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, eu estou em Cristo, Deus está comigo, Ele me acompanha, eu sou servo dele, sou serva dele, eu tenho comunhão com Deus. João, pelo Espírito, está dizendo, perceba, que é uma coerência, uma conexão muito forte nesses pequenos textos que eu estou dizendo e tantos centenas de textos que tem nas Sagradas Escrituras. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nesta manhã, meus amados irmãos, Deus está falando com cada um de nós. É tempo, eu tenho gritado isso lá em Goiânia. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. É só você olhar os sinais. Olha a guerra da Rússia, olha a guerra da China, que está para começar, se já não começou. Você sabia que um dos grandes sinais que marcam a vinda de Cristo, o retorno de Jesus, um dos grandes sinais, são vários, mas um dos grandes sinais, meus amados irmãos, é a apostasia. Todas as dores que Jesus faz analogia, a dor do parto, da mulher que está grávida, quando está prestes a dar à luz, ela começa a ter pequenas contrações, mas vai dando o 8º mês para o 9º mês, aquela contração, aquela dor, ela se intensifica, porque o organismo da mulher agora começa a trabalhar para trazer à luz aquele ser que está no seu útero. Perceba,
que os acontecimentos e os princípios de dores que nós lemos na Bíblia, eles estão se intensificando. E o pior disso, meus amados irmãos, é que a apostasia tem engraçado igrejas no mundo todo. E escute, já existe, inclusive, aquilo que eles chamam de ateísmo cristão, que são crentes ou pessoas que frequentam igrejas evangélicas ou cristãs, que cantam louvores cristãos, que ouvem pregação cristã, mas que no seu dia a dia, na sua conduta, vivem como se Deus não existisse, como se a palavra não fosse de fato a verdade. Quantos crentes por aí no mundo todo já não acreditam mais que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Quantas pessoas por aí estão vivendo um evangelho meramente nominal? Nós estamos vivendo exatamente isso, meus queridos, e nós precisamos estar atentos. Deus está gritando a mesma mensagem no mundo todo, de que nós precisamos estar em Cristo, viver uma vida de santidade. Não dá mais para brincar com Deus, não dá mais para brincar com o pecado, não dá mais para brincar com Satanás. É tempo de a igreja entrar em Cristo. Eleva a súria, levanta a sua mão e dá glória a Jesus. Só quem tem Jesus na vida, só quem tem o Espírito de Deus, adore a Ele. Ele está voltando e vai buscar a sua igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O versículo que nós lemos em Gálatas capítulo 2, Paulo vai dizer assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, será que as pessoas veem Cristo em nós? Será que aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós nos relacionamos, as pessoas olham para nós e falam assim: você é diferente, sua fala é diferente, seu proceder é diferente, você tem algo diferente. O que é? É Cristo. Paulo vai dizer: eu não vivo mais, quem vive em mim é Cristo. Aonde Paulo chegava a presença de Cristo. Aonde Paulo chegava a virtude de Cristo. As palavras que Paulo pregava eram palavras de Cristo. O viver de Paulo exalava o cheiro de Cristo. A conduta de Paulo era pautada nos ensinamentos de Cristo. Paulo era um discípulo de Cristo, aprendeu com Cristo e passou a imitar a Cristo. Aquilo que Paulo vivia era o que Cristo vivia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, essa vida que eu vivo nesse corpo, vivendo nesse mundo, Paulo vai dizer: eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. A vida de Paulo era pautada nos ensinamentos do seu mestre. Ela refletia a glória de Cristo. A vida de Paulo refletia o caráter de Cristo. A vida de Paulo refletia os atributos de Cristo. Por isso que um dia teve uns rapazes que quis dar de exorcistas, né? E foi expulsar um demônio lá de um camarada que estava lá atribulado, né? E foram lá e o demônio fez eles passarem vergonha, obviamente. E ele falou: nós esconjuramos você, nós expulsamos você no Jesus que Paulo prega. E o demônio olhou para ele e falou: você está de brincadeira? Pois eles, para correr, obviamente. O que Satanás falou? Satanás, que é o pai da mentira. Satanás teve que falar uma verdade naquele dia. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Por que Satanás sabia quem Paulo era? Porque Paulo manifestava a glória, o poder, o nome, o caráter e os atributos de Cristo.
Será que nós, meus amados irmãos, estamos vivendo exatamente isso? Será que nas nossas redes sociais Cristo aparece? Será que no nosso TikTok? Será que no nosso Kawaii? Será que no nosso Instagram? Será que nos grupos de WhatsApp a presença de Cristo, o caráter de Cristo, os atributos de Cristo aparecem? Será que a nossa conduta na escola, na rua, longe do papai, longe da mamãe, reflete a glória de Cristo? Perto do pastor Edson, estamos perfeitos, mas e longe? Esta é de fato para nós nesta manhã, meus amados irmãos, uma palavra para nós fazermos refletir. Agora, olha que interessante, abra sua Bíblia, está em Gálatas mesmo. No versículo 20 do capítulo 2, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, primeiro, vivo na fé do Filho de Deus. A vida de Paulo era pautada na fé de Cristo, na pessoa de Cristo. Paulo acreditava em Cristo. Paulo acreditava na pessoa de Cristo. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu creio nele, ele apareceu para mim. Ele mudou a minha vida, ele me arrancou do judaísmo e me trouxe para o evangelho. Ele me arrancou da lei e me trouxe para a graça. Eu creio nele. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Quando a luta aperta, quando o Satanás se levanta, você ainda continua crendo em Jesus? Quando as coisas estão erradas, não tem nada dando certo, a luta está aí, a porta fechou, você continua ainda crendo em Cristo? Aonde a sua fé está baseada? Está baseada na líder do círculo de oração? Está baseada na vida do pastor da igreja? Ou na vida dos obreiros? Sua fé está baseada em filosofias mundanas? Sua vida está baseada em dons espirituais, em pessoas que têm dons? Ou a sua vida, a sua fé está baseada na pessoa bendita de Jesus Cristo? Paulo disse: eu não vivo mais, ele vive em mim, e a minha vida eu vivo na fé no nome dele. Mesmo que Jesus não te dê a casa própria, a sua fé precisa estar nele. Mesmo que Jesus não cure a tua doença, a tua fé precisa estar nele. A vida que agora eu vivo ela na fé do Filho de Deus. E Paulo continua: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo não tinha fé apenas no nome de Jesus, na pessoa de Jesus. Paulo também tinha fé na obra redentora de Cristo. Nós não podemos esquecer isso. Ontem foi Santa Ceia lá em Goiânia, foi aqui também? Foi? Pois é. A Santa Ceia, meus amados irmãos, é um culto aonde nós precisamos relembrar o que Cristo fez por nós na cruz. E a gente, pastor Pereira, a gente não pode perder de vista o que Cristo fez por nós. Não pode. Tem que ser lembrado todas as vezes que nós pudermos, de que Cristo fora açoitado. Nós não podemos deixar de falar sobre a cruz de Cristo. Não podemos deixar de falar sobre os pregos nas suas mãos e pés. Nós não podemos deixar de falar da coroa de espinhos. Nós não podemos deixar de falar da lança que perfurou o lado de Jesus. Nós não podemos deixar de falar que Cristo subiu à cruz e ficou pregado na cruz de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Nós não podemos perder de vista a obra redentora de Jesus. E ele fez por quê? Qual foi a motivação? Ele fez isso por amor. É o que Paulo está dizendo. A minha fé está nele, porque ele me amou e morreu por mim. Essa é a sua maior riqueza. Esse é o seu maior presente. Nunca esqueça disso. E aqui eu termino.
Peço que você abra, por gentileza, Gálatas, capítulo 5. Paulo está dizendo que ele não vive mais, mas agora quem vive nele é Cristo. E se Cristo vive ou vivia em Paulo e vive em nós, nós precisamos manifestar na nossa vida. Irmãos, isso aqui é sério demais. A palavra de Deus vai atarrachar um pouquinho mais agora. Todos nós que estamos aqui, inclusive eu, todos nós estamos aqui, todos. Aquele que anda na presença de Deus, aquele que tem Cristo na sua vida, ele precisa andar como Cristo andou. Ele precisa manifestar o que a Bíblia vai chamar de o fruto do Espírito. Não está falando aqui dom. Está falando? Não. É o fruto do Espírito. Não está falando de eu sair pulando, rodando, sapateando. Não. O que caracteriza o verdadeiro cristão, a identidade real, primeira, na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ele precisa, como Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não tem como. Tem? Não tem. Tem. Se você não nascer de novo, primeiro, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entender o reino, você não pode entrar no reino, você não pode ser inserido no reino, você tem que nascer de novo. Tá bom, Senhor, mas como que isso acontece? Você tem que nascer da água. O que é a água? A palavra. É aqui. Não é o que o Felipe Neto diz para mim da Bíblia. Não é o que a Jojo Todinho diz sobre a Bíblia. Não. Não é o que a Priscila Alcântara diz para mim sobre Bíblia. É o que a Bíblia diz. Não é o que Leandro Carnal, que é ateu, fala para mim a respeito, nem que seja historicamente a respeito da Bíblia. Não. É a palavra. Gálatas capítulo 5. O pastor Renato tinha que ter passado para mim 8 horas, né? Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. É uma exortação. É um mandamento. Andai em espírito. Andai em comunhão com o Espírito. Andai de acordo com aquele que inspirou os escritores sagrados, o Espírito. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas eu quero ler com você o fruto do Espírito no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, é que eu termino. Mas o fruto do Espírito é o quê? Primeiro, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são atributos que pertencem a Cristo e que estão presentes na vida de todo aquele que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus amados, nós não podemos ser crentes nominais. Eu não posso ser crente porque o meu pai é crente. Eu não posso ser crente porque minha avó é crente, ou meu avô. Não posso ser crente porque meu tio é pastor. Eu preciso ser crente porque Cristo morreu na cruz por mim e Ele soberanamente decidiu me salvar. E se Cristo me salvou, eu preciso crer, minha fé precisa estar no nome de Jesus e naquilo que Ele fez por mim na cruz. E quando isso acontecer, precisa estar presente em mim, precisa exalar
da minha vida o bom cheiro de Cristo, os atributos de Cristo e o caráter de Cristo. Vai um amém por essa palavra, amém?